Salmos 133. Amém? Salmos. Depois você bota o som lá de fundo, viu, Moisés? 133. Amém? Um salmo bem pequeno, só com 3 versículos. Mas nós vamos saber a verdadeira história desses salmos. Amém? Igreja, eu tenho adquiri uma barreira em relação ao espírito da morte, porque eu tenho na minha cabeça e na minha mente que ela virá para todos nós. Não sei quando e como e de que maneira. Então, eu não me abalo muito com o espírito da morte, não. De quem quer que venha, porque é uma coisa que nós tornamos surreal, mas é natural. Dói, dói. Fere, fere. Mas é o caminho de todos nós. Eu me lembro que quando eu estava com meu pai no hospital, nós fomos fazer o último exame nele, descemos o 6º andar até o térreo, e ele fez um último exame, e quando nós entramos no elevador de novo, ele só perguntava por mim: cadê Cal, cadê Cal? Eu do lado dele, segurando na mão dele: estou aqui, pai. E quando larguei ele no hospital, no leito lá no 6º andar, peguei minha moto, cheguei em casa, só cheguei, sentei no sofá e o telefone tocou, dizendo que ele tinha ido a óbito. Já tinha ouvido isso de minha avó, uma das pessoas também que eu mais amava, a mãe de minha mãe. Abusava ela e muito, tudo que você imaginava eu xingava ela, que eu era do mundão. Chamava ela de descarada, cachorra, batia nela, carregava ela no meio da rua, e eu só dormia até os meus 12 anos com esses 2 dedos no rosto dela. Ela era descendente de Índia, Leonor. E depois dela vieram outras pessoas que fez com que meu coração machucasse, sofresse, doísse, como dói até os dias de hoje. Meu filho, meu primo, que eu considerava como irmão, minha mãe, meu pai. Então hoje eu fico um pouco meio que preparado em relação a um anúncio de falecimento de muitas pessoas, né? De fato, tem uns que dói mais, tem outros que dói menos. Tem uns que sofrem mais, tem uns que sofrem menos. Mas é um negócio que uma hora dessa vai chegar para mim. Às vezes como eu estou em casa sozinho, tenho esse problema, né? Esse escurecimento das vistas, e escurece total às vezes. E sinto um apagão, depois a cabeça começa a doer forte. Que seja feita a vontade de Deus. Nu saí do ventre da minha mãe e nu retornarei para lá. Recebi a vida do Senhor e com certeza dele também receberei a morte carnal, como qualquer um de nós aqui. O importante é que nós sempre ouvimos dizer, estamos dizendo: prepara a tua sepultura, ou preparemos a nossa morte. É o que nós não damos muita importância, é o preparar da nossa morte. Preocupamos com a saúde, com a loucura de ter um restabelecimento na saúde. Mas quando meu pai morreu, ele morreu dando glórias a Deus. O que ele viu eu não sei,
E ele morreu lúcido, porque antes de eu ir embora, estavam 5 das minhas 6 irmãs, e pensaram que ele estava delirando, e perguntaram o nome de uma por uma. Ele disse, e perguntaram por último o meu, e ele disse: vocês estão pensando que eu estou ficando velho, estou ficando besta? Mas quando ele faleceu, eu estava em casa já e ele faleceu. E eu tive que conviver, estou tendo que conviver com isso até os últimos dias de vida da minha vida. Amém? Salmo 133 fala sobre união, e nós vamos entender porque Davi escreve esse salmo. Este salmo, ele inicia no Salmo 119 com o alfabeto grego. Lá você vai ver o alfabeto grego inserido no Salmo 119, e vai até o Salmo de 134, que é um saltério dentro dos salmos. São salmos de romance, de peregrinação, aonde os salmodiadores ou os salmistas, tanto quem compunham como quem cantava, cantavam em agradecimento a Deus. Tinha 3 festas anuais em Sião, antes de o templo de Salomão ser erguido. Tinha ali um cenáculo, um tabernáculozinho, onde o povo subia para adorar a Deus. E alguns historiadores chegam a dizer que esse Salmo 133, que nós iremos ler, ele coincide com um tempo onde tinha as 12 tribos, e foram elas todas divididas. E nessa época tinha Jefté, Sansão, como também o próprio Samuel, que era profeta. Todos eles eram juízes. E havia uma guerra civil extensa nessa época. Cada tribo seguiu para um lugar e havia grandes discussões, brigas, a ponto de ter brigas mesmo, ofensas, brigas físicas. E de repente, eles sugerem erguer um rei, e ergue um rei chamado Saul, um rei mau. E Saul é estabelecido rei dentro daquele lugar. E Saul, sendo rei, toma conta de uma tribo e das outras 11 tribos. Um tal de Isbosete, ele é líder das outras 11 tribos. E aquilo começou uma guerra entre eles, e Deus coloca Davi como rei de Judá. E Davi consegue reunir todas as tribos, todas as 12 tribos ele consegue reunir, e traz Davi a união sobre aquelas tribos, porque no coração de Davi intentava trazer para eles o sentimento de união, de unificação, de unidade, de pacificação, de comunhão. Então, quando Davi ele consegue reunir essas pessoas, quando ele consegue fazer uma amplitude de unção, aí dá-se a entender que ele faz a narrativa desse Salmo 133, que nós vamos ler ele agora, para que nós entendamos um pouco sobre a guerra que Davi teve com as outras tribos, até reunir as 12 tribos. E diz os Salmos assim, e deixa a Bíblia aberta: a excelência do amor fraternal. Já está falando, é um amor entre pessoas, é um amor entre pais e filhos, entre amigos, entre uma sociedade, entre uma comunidade. É assim que intitula-se esse Salmo 133, e é Cântico dos Degraus de Davi. Aí ele diz: quão bom e quão suave é
que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso sobre a cabeça que desce sobre a barba de Arão, que desce a orla das suas vestes, como o orvalho de Hermon, que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Amém? O monte de Hermon ficava no norte de Jerusalém, hoje conhecido como Síria. E nós vamos entender porque ele fala este salmo, e ele não fala esse salmo de qualquer forma, e ele não usa esses termos, o óleo, o monte de Hermon e Sião, aleatoriamente. Nós vamos entender qual a importância deste salmo, além da união, além do amor fraternal. No capítulo de número 133 e o versículo 1, o epígrafe, ele fala: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Ele já está dizendo como é suave viver em harmonia, como é bom viver sem guerra, sem contenda, sem problema, sem dissensões. Como é bom viver uma vida leve, saudável, diante da presença de um Deus. E ele trouxe uma realidade para aquele povo, que existia um único Deus todo-poderoso. E quando eles olhavam para cima, eles ali não mais adoravam o Deus Mitra, o Deus Lua, o Deus Sol, o Deus Vento, o Deus Fogo. Não, eles entendiam que havia um único Deus sobre todas as nações. Então ele diz assim, ó: não havia mais conflito, porque estavam todos vivendo em harmonia, todos vivendo em união, em uma suave vida. Você já percebeu como é diferente quando você cria um conflito com uma pessoa? Como você fica com você mesmo? Eu não digo nem com a pessoa. Você quer ver um exemplo? Você cria um problema com o seu vizinho, e quando você passa por ele, o instinto humano, ele começa a ferventar dentro de você, como também dentro dele. Porque cria-se uma ira entre um e outro, devido ao ódio. Mas quando nós vivemos em harmonia, quando passamos um pelo outro, sentimos suaves, leves, harmônicos uns para com os outros, com sinceridade, e nos cumprimentamos. E como é que vai? E muitas vezes nos abraçamos, né? Confraternizamos uns aos outros, porque estamos vivendo em suave união. E era o que o rei Davi estava dizendo naquela época: não é melhor as tribos viverem assim do que em conflito ou em conflitos? Não é melhor você viver em paz com seu vizinho, ainda que ele seja perturbado de espírito, ainda que ele seja contencioso, ainda que ele seja maléfico? Mas não é melhor você fazer a sua parte? Não é melhor você fazer o seu trabalho de servo e não trazer intriga, em vez de, quando ele vier com contenda, você contender com ele, você usar o amor fraternal? Olhe como você vai se sentir melhor. Não estabeleça no teu coração que ele te olhou com maus olhos, porque o mal que ele levantar contra você vai voltar para ele mesmo, se o teu coração estiver limpo. Então era isso que Davi estava dizendo àquele povo: sua tribo não é diferente da minha, a tribo de Judá não é diferente da tribo de Benjamim, louvado seja Deus, da tribo de Judá. Nenhuma das tribos são diferentes umas das outras, porque o Pai é o mesmo, Yahvé, o Deus é o mesmo. Para que vivemos assim? Porque nós criamos problemas desnecessários para criarmos ódio um entre os outros, para que disso produza cólera,
Quantas pessoas hoje têm problemas de coração, de infarto, problemas psicológicos, problemas de depressão, porque criou uma ira, uma intriga entre outra pessoa, entre você e outra pessoa, muitas vezes desnecessariamente, só por um sentido único chamado ódio. Então ele diz: quão bom e quão suave é que os irmãos vivam. Sabe o que é que eu penso aqui? Eu estou aqui vivenciando o momento de ele estar vendo tribos de Naftali, de Judá, a tribo de Benjamim, né? E as outras tribos, as 12 tribos de Jacó, todas vivendo no mesmo ambiente sem ter problemas. Isso não pode ser diferente como nos dias de hoje. E o que nós mais vimos hoje são esses tipos de problemas e conflitos desnecessários. No versículo de número 2, olha o que ele fala de um óleo precioso. É como um óleo precioso sobre a cabeça que desce sobre a barba de Arão, sacerdote. Era um óleo preparado por sacerdote, um óleo finíssimo, raríssimo. Disse que o cheiro era tão aconchegante que de longe você sentia a fragrância. E não era qualquer óleo, e era um óleo que era derramado na cabeça de um sacerdote. E ele estava falando daquilo como se a presença de Deus sendo derramada na cabeça da humanidade, do ser humano, para trazer em mim e em você uma consciência de que nós somos filhos de um grande Deus precioso. E aquele óleo, ele desce e não para. Assim como o amor de Deus, assim como a vontade de Deus, ele disse: olha, e que desce pela cabeça, e que desce sobre a barba, e a barba de Arão, e desce sobre a orla das suas vestes, como se pingasse no chão, ou seja, vindo por completo dos céus até o ser humano, até alcançar a terra onde você pisa, e cada lugar aonde você andar, aquele óleo refinado pingando, aonde você põe a planta dos seus pés, o lugar será abençoado. Não haverá contenda, não haverá luta, não haverá briga, não haverá maldade, não haverá interrogações ou perguntas, porque vivemos assim. Versículo de número 3, como eu disse, rápido, dinâmico e objetivo. Aí ele vem falar como o orvalho de Hermon, que desce sobre os montes, o monte mais alto do norte de Jerusalém. Disse que a quilômetro de distância, hoje está citado a Síria, você via esse monte, e ele diz assim, como o monte de Sião, louvado seja Deus, de Hermon, como o orvalho de Hermon, que desce sobre os montes de Sião, ou seja, era no norte, mas o lado de Sião ficava na banda do sul, ou seja, ele descia sobre toda aquela trajetória, o orvalho, e preenchia todo aquele lugar, não trazendo divisão e nem diferença entre os montes, ou seja, ele quer alcançar todas as pessoas, como alcançou naquela época, por intermédio de Davi, pela vontade de Davi, que lutou para que aquele povo se unisse. Então ele diz, como o orvalho de Hermon, que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena. Vai ordenar o quê? Se você vive em paz, se você vive em santidade, se sua casa vive em bênção, se sua casa vive em plenitude, se você vive em concordância com seus irmãos em Cristo, em igreja, se você vive em concordância dentro da tua casa, se você vive em concordância dentro do seu trabalho, se você vive em concordância no lugar onde você transita, se você transmite paz, o que é que Deus vai descer sobre aquele lugar ou vai ordenar
a bênção e a vida eterna, ou a bênção e a vida para sempre. Por que dificultamos tanto as coisas? Por que criamos tantos sistemas desnecessários em coisas que não precisa que nós sentenciássemos alguma coisa? Porque eu tenho que apontar para Júnior e olhar os defeitos dele e ficar contando a Rose que Júnior tem tais defeitos, para que eu crie entre mim, Júnior e Rose uma contenda, porque vai que o Rose seja amiga íntima de Júnior e eu não saiba, e Rose vai, hipoteticamente, eu estou usando aqui, parafraseando, chama Júnior de Júnior, cuidado, porque aquele que disse que era teu amigo me encontrou em local assim, 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 e falou que você não presta. Então Deus não vai descer vida plena, Deus não vai derramar ali bênção, Deus não vai derramar ali uma vida eterna, ou uma vida para sempre. Que qualidade de vida você está vivendo hoje? Que forma de vida você está vivendo no seu trabalho? Chamei o irmão a atenção, não vou dizer que é antiético, irmão, tu está fora da visão de Deus. Tu deu texto palavrão comigo e nem percebeu. Ele, que palavrão, pastor? Eu escrevi no zap e mostrei para ele. Ele calou a boca. Eu estou mentindo, varão? Isso chama-se afastar-se pouco a pouco de Deus. E você não está mais no tempo disso, varão. Você já tem uma caminhada com Cristo. Os palavreados, que são conhecidas na Bíblia como palavras torpes, elas saem da boca que você nem percebe mais. São aqueles palavreados antigos. Às vezes eu uso aqui, não é isso que eu vou dizer agora. Desgraça é a falta da graça. Miséria é um estado de calamidade. Uma vez eu falo, rapaz, você está numa desgraça terrível. Você está vivendo uma vida miserável. Isso não é palavrão. Filho do Satanás, filho das trevas, são anjos caídos. Os palavrões e palavras torpes que eu estou falando, muitos de vocês sabem que palavras eu estou falando, e muitas vezes ouço de mulheres usá-las. Minha esposa é que ela nunca fala isso comigo, que a gente vai se separar. Como eu já vi mulher falar com o marido, e eu acho isso uma falta de respeito muito grande. A mulher mandar o marido tomar. É por isso que Deus faz as coisas certas. Ela nunca cai nessa besteira, nunca. Você não está desrespeitando o seu marido, você está desrespeitando você em primeira instância e a Deus. Porque uma mulher que se preza, uma mulher que se respeita, jamais ela vai falar com um homem que deita, que dorme com ela, que divide as contas, que cuida da casa com ela, da família, e vai mandar ele tomar nesse lugar. E eu já vi pessoas dentro de igrejas fazerem isso. Isso é uma falta de respeito, falta de ética, falta de moral, falta de conduta, falta de amor próprio. E Deus ele não compactua com essas coisas. Se para o homem é feio, para a mulher é horripilante. Então vigie no seu falar. Vigia em nome de Jesus. Porque quando você está usando essas palavras pejorativas contra o seu marido, você está associando ele a um homossexual. Porque quem faz prática sexual com essa parte do corpo é homossexual. E esse ditado vai tomar nesse lugar já está dizendo. Aí não há amor, não há respeito, não há dignidade. Eu tenho aqui, minha esposa não está aqui, sem ela aqui, eu digo com toda certeza, nunca, por maiores discussões que nós já tivemos, meu filho está ali que não deixa eu mentir, ela nunca usou nenhum tipo de palavra de baixo escalão contra a minha pessoa, por mais nervosa que estivesse, por mais extrema
que tivesse a discussão. Por quê? Nós entendemos uma coisa: tudo que nós chamamos vem, tudo que nós atraímos para nossas vidas, pode ter certeza que você vai plantar e você vai colher uma hora. Ah, mas me tirou do sério. Não importa, mantenha a sua prudência, mantenha o seu estado moral de mulher, assim como você, homem. O cara que manda, uma mulher que tem essa atitude com seu marido, você acha que ela vai respeitar alguém em qualquer outra localidade? De jeito nenhum. E nós temos que entender, igreja, assim como o rei João, já vou terminar, Davi, perdão, ele escreve, quando ele fala esse quão bom, ele faz essa exclamativa, é chamando a sua atenção, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam. Aí você pode chegar para mim e dizer, pastor, mas não é o senhor que está passando pelo problema, mas o Deus é o mesmo, irmão. E quanto mais você dá legalidade a Satanás, a oportunidade de ele trabalhar, mais ele vai se articular contra a sua vida. Olha o que a mulher de Jó falou com ele: retém esse Deus que você serve, abandona ele de uma vez e morre. Ele podia também mandar ela procurar o que fazer, ele podia usar de palavras pejorativas, ele podia amaldiçoar, mas ele disse não, você não está na sua sanidade mental saudável. Como fala uma louca, fala tu, mulher. Vivi tantos anos bem com meu Deus, ele me prosperando, me dando tudo de bem, de bom. Agora que me ocorreu isso, eu tenho que abandonar ao meu Deus? Não, eu vou continuar com o meu Deus. 42:10, vai lá ler no livro de Jó, e você vai ver o que foi que Deus fez com Jó. Deu tudo em dobro, porque Jó serviu e seguiu até o final da sua história com Deus. Então, melhor é que vivamos louvado seja Deus, quão bom e quão suave é que vivamos suave e que vivamos em união, porque é como óleo, é como a presença de Deus descendo sobre nossa vida, é como a graça de Deus descendo sobre nossa casa, é como o Espírito Santo de Deus. Você sabe o que significa as orlas, descer até as orlas? Você não entendeu ainda não? Chama-se Jesus Cristo de Nazaré. É a presença dele, é o sangue dele. Quando aquela mulher tocou na orla das vestes de Jesus, dando ali a autenticidade que ele era um sumo sacerdote, porque quando ela tocou na orla, eram 7 orlas. Quando ela tocou em uma das orlas da veste de Jesus, ela tão somente foi curada, porque o óleo que estava descendo dos céus já descia sobre a barba de Jesus, sobre o cabelo de Jesus, sobre o peito de Jesus, sobre as pernas de Jesus, sobre a roupa de Jesus. Quando desceu na orla, ela tocou no óleo, na unção, na graça, no poder, e ela foi curada. Nós vivemos assim, ou vivamos assim, que moderemos a nossa linguagem, que viemos ponderar mais as coisas, porque Deus não se anima, não se agrada com esse tipo de atitude. Estamos vivendo agora um tempo de idolatria, eu vou usar esse termo, tempo de algo fantasioso acerca dessa época que nós estamos vivendo.
e já expliquei aqui, não é o nascimento de Jesus. No século IV aconteceu isso. Nimrod com sua mãe se apaixonaram, mataram o pai dele, o marido dela, tiveram um relacionamento. Nimrod era um grande flecheiro, arqueiro, um homem valente, de grande posse, temido por muitas pessoas, respeitado, mas morreu. E quando ele morreu, enterraram ele próximo de pinheiro, onde hoje simboliza a árvore de Natal que é posta dentro de casa. Todos estão ali idolatrando a Nimrod. Esse Papai Noel que inventaram aí é uma fachada, igual o coelhinho da Páscoa. Segundo o calendário judaico, Jesus nasceu entre junho e agosto. Tem uma data, a Bíblia ela não nos relata uma data específica, mas com certeza não foi nessa data. Mas quando o cristianismo começou a crescer, e o povo nessa data fazia um tipo de festividade, alograda a um Deus inexistente, já que havia um Deus existente, capacitado, chamado Yeshua, ele disse: deixa eles curtir o Deus dele, vamos adorar o nosso Cristo ressurreto. E a festa deu continuidade, até chegar nos dias de hoje. E é sobre esse Jesus que nós falamos. É um Jesus ressurreto, é um Jesus vivo, um Jesus glorioso, majestoso, um Jesus que antes da fundação dos tempos ele já era, e ele é, e ele sempre será o único autor e consumador de toda história de nossas vidas. Ontem nós estávamos aqui orando, muito interessante o que o auxiliar Messias falou, e me agradou muito, como nós temos aprendido uns com os outros, da mesma maneira que o auxiliar Messias pensava, anteriormente também eu pensava, que não precisávamos de conhecimento, bastava a unção e que Deus operava. E nós viemos entender com o tempo, estudando, que não é dessa forma. As pessoas confundem as coisas. Um trabalhar de Deus em um momento isolado, como a jumenta ali, quando ele usa para falar com aquele homem, é um momento. Vou pegar 3 momentos cruciais, né? Quando ele pega a jumenta e usa para falar com Balá, é um momento. Quando ele pega Pedro ali, Pedro tinha um conhecimento, era bruto, era grosso, mas tinha qualidades, porque viveu 3 anos e meio com Jesus. Não era possível que Jesus não o ensinasse. Uma faculdade ela dura 4 anos, ele viveu 3 anos e meio com Jesus. Jesus colocou ele na faculdade celestial. E a Bíblia vai dizer que em um dado momento ele ganhou quase 3.000 pessoas. Nós vamos ver também outro ato em que o nosso querido e saudoso Jonas, em 3 dias, ele percorre todo o termo da cidade contra a sua vontade, porque Jesus mandou ele ir em Nínive e ele foi para Tarse, teimosamente. E em 3 dias, ele percorrendo a cidade, Deus disse a ele, ou através da boca dele, que se Nínive não se convertesse, durante 40 dias, Nínive seria subvertida. Então, não é de qualquer forma, isso são momentos isolados. Mas aí você pega a história do apóstolo Paulo, um aluno da faculdade de doutor Gamaliel, intelecto, 9 idiomas sobre seu domínio, e não teve nenhum dos apóstolos que abriu igreja mais do que ele.
e que ganhou alma mais do que ele. Sabe por quê? Ele ensina isso aqui, ó, que está em 1 Timóteo, capítulo de número 3. Os deveres dos bispos e dos diáconos. Esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado excelente, obra deseja, convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro e apto a ensinar. Sabe o que é apto a ensinar? É ensinar aquilo que aprendeu. É ensinar aquilo que se sabe, não aquilo que se acha que se sabe, o que imagina que se sabe. Aí você quer comparar a jumenta, Pedro e Jonas com a história de Paulo? Aí as pessoas sem entendimento diz que nada, Deus pega, Deus usa quem Ele quer, como Ele quer. A pessoa roda de lá para cá, bota a mão na cabeça e de repente a pessoa ali é cheia do espírito de porco, espírito de imundície, espírito de tranca-rua, de Zé Pilintra, de Exu Caveira. Porque eu já tive essa experiência e dessa experiência eu não tenho orgulho nenhum e não tenho nenhuma lembrança positiva. Se alguém tiver, toma aqui o microfone e conte aqui, cantado aqui, passa um ano sem pregar aqui. Esse aqui é para qualquer um que não consegue participar. Tem experiência, crescimento de vida, transformação de vida, de libertação de vida, conversão de pessoas, passar na cabeça e ficar botando e botando a mão na cabeça das pessoas. Eu vejo algumas consagrações nessas igrejas malucas que derrama quase 1 litro de óleo na cabeça do camarada. Essa situação específica que eu acabei de ler não é concreta a frase, ou melhor dizendo, de uma forma concisa, que o nosso rei Davi está querendo dizer, quando ele usa o termo descer o óleo, é descer a presença, é descer, é a gente receber Jesus da ponta da cabeça até o dedo dos pés, até a orla das suas vestes. Leva um tempo, igreja. Nós lemos aqui essa semana, se não quiser vai lá em Atos dos Apóstolos, veja quanto tempo Paulo passou para ser um grande apóstolo de Deus. 3 anos dentro da Arábia, se não me falha a memória, está em Filipenses. E 10 anos na cidade de Tarso. A Bíblia vai dizer que ele ficou no anonimato, sem ninguém ver, sendo instruído por Deus, e 3 anos sendo administrado por Jesus na Arábia, para que lhe desse Deus o entendimento, porque o intelecto ele já tinha, faltava a capacidade, e a unção Deus derramou sobre a vida dele. Uma coisa não anda sem a outra. Não digo que é errado a pessoa ter unção, claro que não, mas a unção sem a lição de nada adianta. As duas coisas têm que andar juntas. E nós lembramos de um episódio aqui ontem, que se não fosse uma irmã, no início da minha caminhada, não conhecia absolutamente nada, há mais de 20 anos, um casal de lésbica, mas com uma companheira, com aquele contrigum que chama no braço, né? Bebendo na porta de um bar, as pessoas chegam com um folheto, sem entendimento nenhum. Toma aqui um folheto. Aí a filha de Umbanda, de Quimbanda, de sei lá que de banda lá, começou a fazer perguntas da Bíblia para essa pessoa. E agora José? José para onde? Não sabia explicar, porque era neófito e não estava apto a ensinar.
É por isso que eu digo e repito, muitos que você vê aí na rua, caídos, homens que vocês viram pregando a palavra de Deus, sem um suporte espiritual e sem conhecimento, o diabo vai dar uma rasteira, ele vai cair, e para levantar vai dar trabalho. Quantos pregadores itinerantes que você vê aí, sem um pastor que o cubra, que ore, que esteja pela vida dele, caindo aí, e você vê aí, quando vê está estuprando, quando você vê está tendo relação com homem, está fumando maconha, cheirando cocaína, roubando e fazendo miséria. Por quê? Está indo aleatoriamente, não tem uma cobertura espiritual, acha que conheceu um pouquinho a Bíblia, pronto, me dá 200 aí para eu pregar, me dá 50, me dá 100 para eu pregar. Aí quando vê, passa por mim que nem olha, eu dou graças a Deus, não fale mesmo não, nem para mim olhe, quando fala é com falsidade, eu já sei, e eu sou cínico nesse sentido. Eles falando comigo, eu dando risada. E eu, gente, diga aí, rapaz. Então abra seu olho, procure viver em união, procure viver debaixo da unção, da graça, do conhecimento. Procure viver com Cristo em espírito e em verdade, porque não adianta. Olha o que Jesus mesmo diz, que nós vivamos em espírito, não é unção? Quando nós vivemos espiritualmente, estamos cheios de unção. Ele não fala do espírito com E maiúsculo, é com E minúsculo, pode olhar lá. É uma vida espiritual, em espírito, e quando ele fala da verdade, ele está falando da, e conhecereis a palavra, e a palavra vos libertará. Amém? Que Deus tenha misericórdia de nossas vidas. O momento já não é mais propício. Que Deus nos abençoe, nos guarde e nos livre de todos os males. Fica de pé.